Gaza, o local onde Sansão abriu os seus segredos. Essa guerra termina com todos os componentes de um poderoso resgate que é perpetuado por Davi. Davi perpetua um resgate em Gaza. Hebraico revelado, olha só que coisa maravilhosa. Estamos num novo cenário lindíssimo, preparado para você, porque todos os livros que estão aqui não são enfeite. Esses livros eu li a todos eles. E aqui tem coleção do Watchmani, 47 livros que eu já li, tem metade aqui, o resto está em outro lugar. Hebraico bíblico, Santo Agostinho, Estudos Vida, tem uma biblioteca poderosa que eu já li todos porque eu sou faminto. E esse vídeo, e essa classe, e essa aula, e esse canal é para os famintos. Se você não está com fome, fica um pouquinho aqui que vai dar fome. Atenção para o nosso tema dessa aula de hoje: sequestro em Gaza. O que é isso, bispo? É a CNN anunciando alguma coisa? Só as notícias das grandes redes? Não. Nós vimos o quê? Nós vimos Gaza sobre a questão dos juízes, sobre a questão de Sansão. Gaza, o local onde Sansão abriu os seus segredos. Mas como que termina essa guerra? Essa guerra termina com todos os componentes interessantes de um poderoso resgate que é perpetuado por Davi. Davi perpetua um resgate em Gaza. E essa notícia é que você vai ouvir nos próximos dias. Saul não era um rei com capacidade de fazer o que Davi fez. Então o Senhor tira Saul, coloca Davi, e Davi então enaltece o reino e faz acontecer algo tremendo. Essa história do sequestro em Gaza está em 1 Samuel, no capítulo 30, onde fala que Davi, ele estava lá com os seus homens em Ziklag. Você lembra dessa história? 1 Samuel, capítulo 30, certo? Ziklag em hebraico é o Tzad, depois é o Kof, depois é o Lamed e depois é o Gimel. Ziklag, pode colocar um i aqui, eu não gosto de botar os pontinhos, né? Ziklag é justamente o local aonde Davi viveu no sul de Judá. 1 Samuel, no capítulo 30. Sabe onde que fica? Faixa de Gaza. Na faixa de Gaza você tem a cidade de Ziklag. Por que Ziklag está na faixa de Gaza? Porque é ali que houve um ataque dos amalequitas. Eu vou ler para você o que aconteceu aqui nesse ambiente. Tem aqui um azulzinho que é do rio. Esse rio aqui que passa aqui na faixa de Gaza é o Ribeiro de Besor. Aqui esse mapa está em inglês. Aqui de novo você vai encontrar nesse canto a cidade de Gaza, e aqui tem Besor Brook, que é o Ribeiro de Besor. Olha onde passa o Ribeiro de Besor, onde eles foram descendo, passa pertinho aqui de Gaza. Temos aqui Ziklag, que fica na fronteira. Temos aqui Gerar, que é uma cidade aonde Isaac esteve. E aqui nós temos então ainda Beersheba, que é a cidade onde teve Abraão. Quem nós temos aqui? Nesse pedacinho tem Abraão, tem Isaac e tem Davi, filho de Abraão. E o que é a marca de Isaac? A marca de Isaac é a marca do filho, que tem quem? A noiva, que somos nós, que são as pessoas que foram colocadas debaixo dessa ameaça. O que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro? Houve um sequestro. Terroristas entraram ali e levaram para essa faixa de Gaza essas pessoas sequestradas. O que vai acontecer com elas? Vamos ler então na palavra do Senhor esse acontecimento em 1 Samuel, no capítulo 30. Sucedeu que, chegando Davi, os seus homens, ao terceiro dia a Ziklag, de onde vinha Davi, ele vinha de ser dispensado pelo rei Aques do serviço que ele prestava para os filisteus. Então ele estava despedido. Ele ia chegar em casa para contar: eu fui despedido. O que aconteceu? Quando ele chega ali, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então já não deu certo, porque o que aconteceu foi muita morte. Eu estou falando aqui de uma situação espiritual, de uma camada espiritual que está se contrapondo e colocando num ambiente físico com uma finalidade espiritual. E se você entender a Bíblia dessa maneira, os significados dessas palavras, você vai entender o que Deus tem preparado. A palavra Ziklag significa em hebraico
sinuoso. E o que é sinuoso? Sinuoso são os túneis. São os túneis que fizeram nessa faixa de Gaza, aonde Israel está sendo colocado e aonde os cativos estão. Mas eles estão mortos? Para o Senhor, a morte é uma questão espiritual. Por isso, nesse momento, o que o Senhor está dizendo para as pessoas? Que existe um resgate. Resgate do quê? Da verdadeira vida que Ele colocou em cada um de nós. E todos esses acontecimentos, assim como a palavra diz que ao fim do tempo, os acontecimentos serviriam para quê? Para testificar a volta do Senhor. E na sua pictografia, o que é o Tzad? É o justo. O que é o Kof? É o santo. O que é o Lamed? É o aprendizado, é o discípulo. E o que é o Gimel? Gimel é o homem espiritual, o homem que está andando nessa condição. O que Deus quer nos ensinar em Ziklag? Que pela justiça e santidade nós vamos aprender a sermos espirituais. Isso é Ziklag. O que é sinuoso é a marca dos túneis que estão em Gaza, onde está Ziklag e onde o povo foi levado. Sim, tudo que está na palavra tem um sentido espiritual e profético. E tudo que você está ouvindo tem um sentido espiritual e profético para você entender o significado do que Deus quer trazer. Ziklag está aí. E quem é o justo? E quem é o santo? E quem é aquele que está disposto a aprender como discípulo para se tornar um homem espiritual? Sabe o que é um homem espiritual? É aquele que não conhece a morte. Se você morreu nessa terra 2 vezes, você nasce 2 vezes para morrer uma só. Se você morreu 2 vezes, é que você não chegou a nascer. Eu quero você nascendo de novo. Bom, quem estava junto com Ziklag? Os Amalequitas. Desde Gênesis, desde Êxodo 17, os Amalequitas, Amaleque, são justamente os inimigos geracionais. Diz que ali em Êxodo 17 que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque era filisteu? Não, Amaleque era terrorista. Amaleque é o povo do qual eles estão todo o tempo sendo atacados, desde Êxodo 17 até no exílio, na história de Esther, que vai vir 500 anos depois. Desde 500 anos antes até 500 anos depois. Estamos aqui no ano 1000. 1500 anos antes, tinha lá a guerra de Amaleque. 500 anos depois, no ano 500, tinha a guerra de Amaleque. Amaleque, num ciclo, está sempre guerreando e impedindo o povo de Deus. O que significa Amaleque? Ain, Mem, Lamed e também o Kaf. Ele possui algumas letras que são semelhantes. Assim como Ziklag significa sinuoso, Amaleque significa o vale, o habitante do vale, aquele que quer se trazer para baixo. Há um inimigo constante contra a sua vida. Há um terrorismo constante contra a sua vida. O terrorismo contra o propósito de Deus colocado no seu espírito. Esse terrorismo, ele vai terminar, porque você vai saber que de geração em geração vai vencer Amaleque, que foi ali em Ziklag, que sequestrou as pessoas e que levou-as para a faixa de Gaza. Amaleque como vale e também Amaleque na sua pictografia. O que significa? Esse Ain significa visão. O Mem significa o fluir. O Lamed significa o discípulo que está aprendendo. E o Kof significa o santo, a santidade do Kadosh. O que é o Amaleque? Qual é a chave para vencer esse inimigo? A visão do que está fluindo vai te ensinar a manter o que? A santidade. O que tem Ziklag junto com Amaleque? Ambos têm 2 letras em comum, que é o Lamed e o Kof. Aqui, Kof e Lamed. Aqui, Lamed e Kof. Amaleque tem Lamed e Kof. Ziklag tem Kof e Lamed. Aqui você tem o santo e o discípulo. Aqui você tem o discípulo e o santo. A chave para você vencer esse Amaleque é você andar na santidade daquele que é um discípulo. A santidade significa um modo de vida separado. Aonde aconteceu esse ataque? Queridos, nós estamos aqui para entender a Bíblia. Esse ataque aconteceu em 7 de outubro, num ambiente de tremenda diversidade. Não tinha nada de santidade ou nada de separação. Não estou dizendo de aspectos morais, estou dizendo de povos misturados, de costumes misturados, de um dia de Shabat de nenhuma maneira santificado. Isso significa
brecha. Isso significa o inimigo encontrando uma ocasião. Mas ele pegou outras pessoas que estavam lá na santidade de um Shabat. Eu não estou dizendo de um Shabat do dia, estou dizendo do Shabat, que é o descanso que está preconizado através de Yeshua. Ele é o nosso descanso, e na minha vida e na sua vida não vai existir terror, vai existir a marca do descanso, da vitória sobre esse vale. Mas vamos então entender como que essa história de Ziklag, de Amaleque, como que ela termina na situação, como ela desenvolve na situação de um sequestro que termina, um sequestro que não fica parado nesse sequestro. Levou então as mulheres, levou ali as pessoas, e o versículo 6 fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, cada um por causa da amargura que estavam de seus filhos, suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Qual que é a situação que você vê em Israel hoje? Uma situação de tremenda amargura. E por que as pessoas estão angustiadas e as pessoas estão em amargura? Justamente porque elas estão divididas. Israel nesse momento está dividido em questão política, dividido porque há um ano atrás, quando estávamos lá, houve justamente a recondução do Benjamin Netanyahu, chamado de Bibi pelas pessoas ali, voltou ao cargo, de um cargo de extrema direita, fazendo aliança para se manter nesse cargo com o partido ultra radical, que são os religiosos. Nesse momento nós vemos o quê? Uma divisão, e agora uma queda, e agora Israel prostrado, e agora as pessoas falando em apedrejá-lo. Por que estão falando em apedrejar? Porque esse é um sentimento de vingança. Agora entenda nessa questão do apedrejamento, da onde vem a vingança. Nós não podemos tratar vingança com vingança. E justamente um dos problemas nesse momento é que a vingança, sendo tratada como vingança, não vai trazer nenhum benefício a ninguém. Esta vingança do povo em colocar pedras em Davi se remete a quem? Se remete ao sentimento de Golias. Golias foi o quê? Golias foi apedrejado, porque Golias, ele levou a pedra de Davi. Agora então, essa pedra, como vingança, o inimigo leva os próprios correligionários de Davi, do exército de Davi, sentindo amargura, dizendo: nós vamos apedrejar você. Por isso, se você alimenta a vingança que o inimigo tem, essa vingança, ela entra sorrateira como brecha, através da porta chamada amargura. E eu quero que você possa vencer essa porta da amargura, possa entender como a amargura vai ser derrotada na sua vida, e como você, sendo aquele que vence a amargura, não vai ficar preso nessa condição, você vai trazer essa vitória. Então, o que é a palavra amargura? A palavra amargura, a palavra velha conhecida, vem da palavra mar, marar, que significa o amargo. E vem desse nome aqui a palavra mirra. A mirra vem do amargo? Sim. Numa situação que é amarga, Deus quer trazer a você algo novo. Deus quer trazer a você um perfume novo. Deus quer trazer a você um incenso novo. O Senhor não quer você nessa amargura. Sabe que esse mar também vem do radical, que vai formar a palavra Miriam e a palavra Maria. Quem seria Maria? A mãe do Senhor Jesus. De onde vem esse nome? Vem de amargura, mas ao mesmo tempo de mirra, que significa o quê? Ressurreição. Por isso, não importa você, nessa guerra, alimentar o sentimento de vingança. Eu não vou alimentar a vingança. Existe amargura, eu vou pegar a parte da amargura que significa mirra, que significa ressurreição. E você não vai deixar que a morte seja
o final e seja a situação trágica que vai colocar sobre a sua vida a marca desse engano. O Senhor tem para você uma outra condição, Ele tem para você um outro resultado. Ele não quer ver você preso nessa morte e nessa amargura, não quer você preso nessa condição contrária. Então, quando falaram em apedrejar, o que fez Davi? Versículo 7 diz, versículo 6 fala que Davi também se angustiou e havia essa amargura, porém Davi se reanimou no Senhor. O que é a palavra reanimar no Senhor? A palavra reanimar aqui, a palavra conhecida mesmo em toda a Torá, que é a palavra Hazak. Já vimos essa palavra aqui outras vezes, Hazak, de Het, Zain e Kof. Hazak é fortalecer, vem da parte do forte. Ezequiel, né? Ezequiel, o que é o Ezequiel? É a força de Deus, que é o nome de Ezequiel. Ezequiel vem da palavra Hazak, que é força. Então aqui eu digo para você, quer vencer a guerra? Troque a vingança pela força que vem disparada e alimentada pelo poder da ressurreição. Existe força no poder da ressurreição. É pelo poder da ressurreição que eu vou vencer toda amargura. Não vou andar nessa vingança. Não é esse sentimento. Qual é o sentimento? Da restituição. Porque existe vida para todos. Não, mas morreu isso, decapitou. Eu estou colocando a vida como solução. A vida de Yeshua, do Senhor Jesus como solução. O mundo está acabando. Israel precisa encontrar nessa história o seu caminho e a sua vitória. E você, pega esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece. Vamos interceder e vamos orar por esta realidade. Vamos entender na língua hebraica. Se inscreve nesse canal, faz o curso de hebraico. É um valor simbólico praticamente para tantas horas e horas e horas de aula que você vai receber aprendendo essa condição. Eu quero que você seja resgatado, que você não alimente os sentimentos negativos e que você veja de que maneira poderosa essa situação chega a um fim. O que Davi faz? Davi se hazak, Davi fica fortalecido no Senhor, se reanima no Senhor. O que é se reanimar no Senhor? É trazer para ele pediu então que lhe trouxessem a estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? Ali são 12 pedras do peitoral do juízo. No dia em que disserem que vão atirar pedra pela vingança, você busca a pedra do peitoral do juízo. Você busca o Senhor. O Senhor vai tirar de você a vingança, vai curar essa amargura e colocar a perspectiva da ressurreição e vai te dar uma direção. Você vai consultar ao Senhor. E ele pegou ali com Abiatar essas pedras e realmente foi consultar ao Senhor. O que é Abiatar? Abiatar vem da palavra Abba, a palavra Abba, Abiatar. Então vem da palavra Abba, né? Abba com Abi, e depois com Yud aqui, e depois da palavra Tar, Ab e Atar. Ioter significa maior, Ab é o pai, Aleph, Beit, Yud, Taf, Reish. Aqui está o nome do sumo sacerdote, aqui está Abiatar. Abiatar significando o quê? Meu pai é grande. O sacerdócio vai dizer: eu estou numa situação pesada, eu estou numa situação complexa. Meu pai é grande. Eu vou vencer essa condição. Eu não vou ficar preso nessa situação. Eu tenho as pedras, não da vingança, mas do caminho. O Senhor vai te dar caminho. E como aconteceu isso então? Ele disse ao Senhor, e o Senhor diz assim: o que eu faço? O Senhor disse: vou alcançar esse bando, vou perseguir. Respondeu-lhe o Senhor, Samuel 38, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás.
eu não acho que essa é uma questão de uma guerra de um contra o outro ou de uma situação simplesmente natural e bélica. Isso é uma situação espiritual. Estamos falando de um resgate de Israel espiritual, das pessoas que você pode dizer que estão mortas. Para o Senhor está tudo vivo, porque Ele é o Pai dos Espíritos e Ele sabe o que Ele quer fazer, porque Ele vai julgar a cada um. Há o poder da ressurreição para esse juízo acontecer, e é uma marca muito importante de você consultar ao Senhor e de você alcançar e libertar. Aqui então entramos nessa última parte, que significa esse sequestro, que é uma marca do resgate. Então o que você viu, não vai deixar vingança, vai exibir a sua força. A força está nas pedras sacerdotais contra a vingança que vem nas pedras, porque você já matou o gigante e a vingança está realmente presente pela amargura, mas ela está pela força, marcando o tempo da sua libertação. O que fez Davi? Davi então saiu com 600 homens, com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. É o que fala então aqui o versículo de número 9, e nós vamos ver então o significado dessa marca de Besor. Olha só, Besor escreve assim: Beit Shin Vav Reish. Besor. Besor. Aqui tem dois significados interessantes. Por quê? Eu tenho a palavra Basar, Beit Shin e Reish. Basar, que significa carne. Mas Besor vem de Besurá, que significa boas novas. Justamente as boas notícias. O Besurá significa o Evangelho. São as boas novas, né? Como é que fala Evangelho em hebraico? Besurá. Ué, mas Besor é carne sem esse Vav aqui. O Vav é a conexão do homem. O homem, então, sai da carne e ele recebe boas novas. E você chega naquele limite. O ribeiro de Besor é o ribeiro das boas novas. O que significa as boas novas? Aqueles que passam por esse ribeiro, eles vão viver uma vida de despojo. E aqui está um sinal profético interessante, porque 600 chegam ali, só que 200 eles ficam retardatários. E Davi, com 400 homens, eles continuam a perseguição, deixando aqueles 200 para trás. Ele vai com 400 e ficam ali 200, porque ele tinha no total 600. Quanto que ficou? 1/3. O que é 1/3? 1/3 que ficou é 1/3 dos anjos caídos. É 1/3 que escolheram a carne. E eu não escolhi a carne, eu escolhi o Besurá. Eu escolhi as boas novas, eu escolhi pregar o Evangelho, eu escolhi levar o Evangelho para toda criatura. E porque eu escolhi isso, o que o Senhor nos deu? O Senhor nos dá um sinal. Qual é o sinal que Ele deu aqui para Davi? Ele deu um sinal, o quê? Um egípcio. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão, comeu, deram-lhe a beber a água, deram um pedaço de pasta de figos, 2 cachos de passas, comeu, recobrou o alento, estava há 3 dias que não comia pão. Perguntou Davi: quem és tu? Ele disse, o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Olha só, nas tuas mãos vai ter um sinal, você vai alimentar esse sinal. Qual é esse sinal? Um servo de um amalequita que ficou para trás. E Davi diz: você vai realmente me levar a esse bando? E ele levou, guiou para esse bando, e eles tomaram então um grande despojo. O versículo 17 fala: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Foram 400 que chegaram, foram 400 que fugiram, mas foram todos aqueles que foram resgatados. Isso significa: o Senhor não quer mortes, o que Ele quer? Resgate. O Senhor quer que a sua vida signifique um resgate. Que você então entenda: há uma guerra com Amaleque geracional, e você não ficará no vale.
você tem o quê? O aprendizado de uma santidade. E você tem a separação de um caminho. Há justamente quem quer te levar para o vale, mas você tem uma reação, não a vingança. A tua reação é buscar ao Senhor, e o Senhor vai abrir esse caminho para você. E tem finalmente o Abiatar: o meu pai é grande, meu pai é grande, meu pai, ele é imenso, ele é grande, ele é inclusive o maior. Ioter, ele é maior. Porque o meu pai é maior não é vingança, porque meu pai é maior é estratégia, porque meu pai é maior, ele vai me dar um sinal. E o que você vai fazer com o sinal? Eu vou alimentar o sinal. A nossa aula vai ficando por aqui. Bastante coisa para você pensar. Vai seguindo o canal. Entra para entender todos esses símbolos hebraicos, que não são difíceis, são altamente significativos. Estão mostrando para você como essa história continua. E você, recebendo do poder dessa história, vai saber que muito mais o Senhor tem para a sua vida. Eu quero que você encerre com essa oração. Adom Yeshua, Ani Ma'amim, que significa: Senhor Jesus, eu creio. Vamos repetir? Adom Yeshua, Ani Ma'amim, Senhor Jesus, eu creio. Ore essa expressão, Ani Ma'amim. Eu vou te ensinar a escrever tudo isso. Você vem para esse curso de hebraico, você vem para essa alfabetização nesses módulos e você vai aprender tantas coisas maravilhosas que o Senhor quer te mostrar, quer resgatar e quer fazer de você uma pessoa mais que vencedora. Nós ficamos por aqui e você tem muito mais no nosso canal, muito mais nesse curso, muito mais para entender o fim dessa história. Valeu demais. Shalom Adonai.